Continuando o nosso surto coletivo. Antes eu falei que os hormônios lá do pyloro, que na verdade o pyloro ele era aberto a partir da ação de hormônios. Basicamente, quais são os hormônios desse pyloro? A gastrina, a moticina e também tem uma coisa que é a acetilcolina do parasimpático, né? Porque ele é o parasimpático é o principal sistema do sistema nervoso autônomo que age sobre todo o processo digestivo. A gente vai ter a segmentação, que basicamente é o quê? O processo de mistura ali do alimento. O peristaltismo, ele é utilizado para empurrar o alimento ao longo de todo o trato gastrointestinal. As austrações, eles vão ser os movimentos peristálticos ali do intestino grosso. Sim, a gente tem dois tipos de nomenclatura. Vamos ter o peristaltismo e também as austrações. As austrações, elas são movimentos das alças. Escrevi errado, mas eu sei disso, tá? Só para fazer uma analogia. Alças do intestino grosso. Bom, aí a gente entra para a parte dos reflexos. Quando o estômago ele vai estar cheio, a gente vai ter um reflexo chamado gastrocólico. Gastro vem de quê? Desde o estômago, né? Porque gastro vem de estômago até os cólons lá do intestino grosso. Pensa comigo. Nesse momento, ali no finalzinho, a gente vai ter as austrações começando a todo vapor para dar espaço para a comida nova que entrou. Ou seja, o que acontece ali? A gente tem que eliminar as fezes para que tenha espaço para os novos alimentos que vão entrar ali junto. Então, com isso a gente vai entrar no reflexo retroesfincteriano, que é basicamente as fezes elas já estão no reto ou muito próximas do reto ali. E a gente vai ter um movimento de massa e relaxamento do esfíncter anal interno, aquele que é o quê? Involuntário. E aí, literalmente, é a hora de, enfim, defecar lá no vaso, enfim. A única coisa que a gente consegue dar uma segurada é no esfíncter externo. Por isso que é importante que a gente tenha uma parte de músculo estriado ali, né? Ou seja, voluntário, pra gente justamente não cagar nas calças. Aí os vovozinhos que têm os reflexos mais lentos, enfim, eles podem acabar tendo uma maior facilidade de perder esse esfíncter externo e acabar fazendo os cocôzinhos nas calças, né? Agora vamos entrar para segmentação salivar. A gente vai ter na glândula uma parte que é a ansiosa, né? Ancinosa, na verdade, não é ansiosa. Ansiosa sou eu sou ansiosa. Ancinosa, que é essa parte mais de superfície. E a gente vai ter também os ductos, né? A parte que vai nutrir com água o negócio. Vai produzir a parte grossa ali, a parte mais sólida do bagulho aqui em cima. E a partir desse momento que ele desce aqui para baixo, ele vai receber água, enfim, para tornar ele mais líquido. Isso vai conferir para essa glândula uma característica túbulo ancinosa. O túbulo vem da parte do ducto, propriamente dita, né? Túbulo, um tubo, enfim. Ancinosa é a parte justamente que vai produzir, a parte sólida, como eu falei. Não é bem sólida, mas, por exemplo, as proteínas que vão ter dentro desse negócio é produzida pela parte ancinosa. As glândulas da parte ali da boca, enfim, que vão produzir saliva, são a parótida, sublingual e a submandibular. O que acontece? A gente vai ter na parótida a liberação de enzimas aquosas, ou seja, aquilo que vai, de fato, ter a pitialina, ter enzimas que ajudam na digestão, né? A pitialina é a enzima que ajuda na digestão de carboidratos, ou seja, amido. Ou amilase salivar, a mesma coisa. Aí a sublingual, ela vai ser rica em muco, que vai fazer essa junção das partículas que acabaram sendo trituradas ali, vão juntar tudo numa maçaroca só, e aí isso vai facilitar ali a deglutição, né? Porque é muito mais fácil tu pegar um trem que tá tudo unido, venceremos, e deglutido, que farelinho por farelinho. Inclusive, às vezes tu parece ter um grão aqui preso na goela, não sei.
Nunca tiveram essa sensação? Como se tu não tivesse engolido o negócio? Pois é, não tava bem modificado esse trem. Aí, a submandibular, a gente vai ter muco e enzimas. Que tipo de enzimas tem ali? É a enzima mucina, no caso. Essa mucina, ela pode ser fabricada tanto pela submandibular quanto pelas sublinguais. Elas são muito importantes para prevenir doenças específicas bucais, tá? Ela tem uma elevada massa molecular e ela é fortemente glicosada e vai ser produzida pelos tecidos epiteliais. A secreção primária dessas enzimas, elas vão acontecer nos ácidos, né? Os ácidos que produzem as enzimas e é a primeira secreção. Aí a gente tem a amilase que já vai agir ali logo de cara para converter o quê? Os amidos em maltose, que é um outro tipo de açúcar. Depois da maltose, ela vai ser processada através da enzima amilase pancreática. Sim, tem amilase salivar e tem amilase pancreática, que vai conferir um outro caráter para essa estrutura. Aí nos ductos estriados e secretórios, a gente vai ter o sódio e o cloreto, que são absorvidos e secretam então bicarbonato. Acontece essa troca, né? A gente coloca para dentro o que é o sódio mais o cloreto, e aí joga para fora quem? O CO3 menos, que é o bicarbonato. Esse bicarbonato é jogado aonde? Na saliva, né? No lugar ali que está sendo dependendo aonde está essa glândula, ela vai jogar ali no material para essa glândula. Portanto, pense comigo, como é que funciona essa relação do plasma com o ambiente glandular, né? Com a glândula ali, plasma e glândula. Basicamente, a gente vai ter bastante sódio e cloreto aqui dentro, né? Cloreto e bastante CO3 menos aqui fora, né? Essa é a lógica. E vai acontecer mais ou menos aqui, que é um desequilíbrio, né? Um desequilibrado. Como a mucina lá também faz essa parte de primeira ação contra alguns patógenos específicos, a gente também tem que saber que existe as imunoglobulinas. Sim, existem imunoglobulinas ali, junto nessa saliva, que vão ofertar um certo reconhecimento de patógenos, né? Porque a imunoglobulina ela faz isso, ela se adere aqui a patógenos e isso torna esse patógeno visível a uma célula maior, que são os macrófagos. Os macrófagos vão lá, eles acabam ou fagocitando por pinocitose ou então por fagocitose, né? Que nesse caso aqui seria um exemplo de fagocitose, né? Porque ele criou essa coisa. A pinocitose, ela funciona assim, ó. É uma invaginaçãozinha pra dentro, os eletrólitos e alguns líquidos, eles ficam aqui, aí ele fecha e aí tá dentro da célula e ele mata. É isso. E também a gente vai ter um aminoácido, né? Um A, que é a prolina ali junto, no meio dessa situação. A prolina é aquela estrutura lá que ela confere uma caracterização diferente da maioria dos aminoácidos, né? Porque os aminoácidos, eles acabam tendo um grupo amino, um grupo R e um grupo carboxila, só que a prolina, ela tinha que ser diferente, então ela acaba tendo uma conformação diferente, porque ela acaba tendo um anel ali, não é bem um anel, mas ela tem ali uma circunferência, um negócio que fecha um ciclo. E aí a gente entra numa parte interessante, que é a parte neuronal, né? A gente vai ter o neurônio pré e pós-sináptico, né? Um gânglio aqui, outro neurônio. Esse aqui vai ser o pós-sináptico. Tá, deu pra entender que isso é um neurônio? Tá horrível, mas enfim. A área de sinapse é essa aqui. O que acontece? O sistema nervoso autônomo, ele controla a secreção. Ou seja, a gente vai ter tanto a ação do parasimpático como do simpático. O simpático, normalmente, ele vai atuar como um inibidor, né, dessa secreção. E o parasimpático como um estimulador da secreção. Então, a gente vai ter os receptores muscarínicos 3 para o tipo de parasimpático, né, pós-ganglionar,
O pós-ganglionar do simpático, como ele libera, ao invés de acetilcolina, que é o caso aqui do parasimpático, a gente vai ter a liberação de um adrenérgico, que é a noradrenalina. E aí a gente vai ter um receptor adrenérgico, né? Só para relembrar um pouco disso aí, no caso simpático, ele vai ter uma fibra pré-ganglionar que vai emitir acetilcolina, assim como aqui. Só que a diferença é que no parasimpático a distribuição vai ser 2 vezes, tanto no pré-ganglionar como no pós-ganglionar de acetilcolina. Nesse caso aqui a gente tem uma C, né, primeiro, uma CH, e depois a gente vai ter a noradrenalina entrando aqui. Os receptores, eles mudam, tá? Os receptores aqui, nesse caso de acetilcolina, ele vai ser os colinérgicos, que nesse caso é o nicotínico, né? E com a questão do sistema nervoso autônomo parasimpático controlando essa parte de secreção, a gente vai ter no pós-ganglionar o muscarínico do tipo 3, ou seja, o M3, como receptor na fibra, pós-fibra pós-ganglionar, né? Que vai receber o estímulo da fibra pós-ganglionar. Outra coisa que muda nessa distinção de via simpática e parasimpática é o tamanho do primeiro neurônio, né? O pré-ganglionar. Colinérgico, ele vai ser maior que o pré-ganglionar na via simpática, tá? Ou seja, os dois são colinérgicos, na verdade. Mas na via parasimpática ele é bem grandão, o primeiro, e na via simpática ele vai ser menor, bem menor. E aí depois, na questão de mandar o estímulo no pós-ganglionar, ele vai ter uma configuração invertida. Na parasimpática, a gente vai ter uma fibra ganglionar menorzinha, enquanto na fibra simpática a gente vai ter um bem grandão, entendeu? Vamos fazer um desenhozinho pra ilustrar o treino. Simbora, né? Tá, aí ó, o que acontece? Na simpática e parasimpática. Esse aqui vai ser o simpática, né? Primeira fibra é menor, enquanto a segunda vai ser um tamanho maior. E aqui é o contrário, né? Na via parasimpática, de parar, ela vai parar no final, né? Ela anda, e aí ela freia, né? Aqui ela tá freando. Aqui não, ela começa freada e daí ela anda. Basicamente é isso. Simpático. Por isso que isso aqui se chama parasimpático, né? Porque ela para depois de correr. Brincadeira, mas né, é uma forma de lembrar. Então, o que acontece? A gente vai ter a liberação da acetilcolina em ambos os casos. E em ambos os casos, a gente tem um receptor nicotínico. Ou seja, a única diferença entre todo esse processo é justamente o tamanho da fibra, da primeira fibra. Que nesse caso aqui, ela vai ser justamente menor e essa aqui vai ser maior. Então, aqui no final, né, essa aqui vai ser maior, enquanto essa aqui vai ser menor. E aí, o neurotransmissor também vai mudar, que no caso vai ser a noradrenalina ou norepinefrina. Epinefrina é a mesma coisa que adrenalina, tá? E também, né, quando alguém pedir no hospital, me dá uma epinefrina aí, provavelmente é a mesma coisa que a adrenalina. Provavelmente não, é a mesma coisa que a adrenalina. Então, pode dar uma adrenalina, caso você não saiba o que é. Então, olha só. Depois disso, o neurotransmissor muda e também o receptor vai mudar. Nesse caso do parasimpático, a gente vai ter a ação de quê? Do muscarínico do tipo 3. E aqui a gente vai ter o adrenérgico, receptor adrenérgico. É do tipo alfa. Ótimo, sim. Peraí, como é que tira? Alfa e beta, tá? Aí vai ter beta 1, beta 2, beta 3. Brincadeira, mas tem bastante beta o negócio. E aí, a gente vai ter os receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. E os receptores, eu não sei se eu falei antes porque eu sou muito esquecida,
Os adrenérgicos eles vão ser do tipo alfa, tanto 1, 2, ou beta, 1, 2, 3. E aí depende do órgão, depende da função, eles vão ter, enfim, o beta 1, beta 2, vai estar em órgãos diferentes e vai receber esse receptor e vai reagir de forma diferente. Não sei se vai ser diferente, mas ao mesmo tempo é outro receptor. Ele entende que é pra ele o bagulho.